Notícias do Leão e vamos falar aqui sobre contratações. 8 jogadores podem ser contratados aí pelo Sport na semana do Natal. É o quê? É a visita do Papai Noel rubro-negro, né, Miguel? Boa tarde. Eu cresci, Vitor. Boa tarde para você, para o Zé, para toda a nossa equipe. Eu cresci ouvindo as resenhas esportivas. Quando chegava nesse período natalino, qual é o presente de Natal do Papai Noel rubro-negro? Você lembra disso, né? Lembro demais, Miguel. Pois é. Pois é, amigo. Então, voltando aos velhos tempos, com aqueles cronistas que foram nossas inspirações até hoje, são o presente de Natal do Papai Noel rubro-negro deve chegar na semana que vem. O Sport deve anunciar até 8 reforços. Esses jogadores já estão sendo contactados pela diretoria, já vinham sendo, né, pelo Comitê Gestor de Futebol. O João Marcelo Barros ficou muito à frente dessas negociações, ao lado do Guilherme Falcão, até porque o Rafael Campos, que também é membro do Comitê Gestor, pelo menos até o final deste mês, ele estava dedicado à campanha do presidente Yuri Romão. Foi reeleito e o Rafael, inclusive, vai passar a ser o vice-presidente executivo, mas, logicamente, deve dar um apoio também ao futebol. Então, 8 atletas devem ser anunciados. O próprio presidente falou na entrevista coletiva de que esses atletas já receberam propostas e agora é só aguardar essas respostas e o anúncio ser feito, ou pelo menos a chegada desses reforços começarem a ser confirmadas. Para isso, o Sport precisou liberar alguns atletas e liberar espaço na folha, né? Que nesta temporada chegou aproximadamente entre 4 e 6 milhões de reais. Para o ano que vem, a expectativa é de que chegue a 9 milhões de reais a folha salarial. Só para você ter ideia, Vitor, foram contratados este ano, aliás, o Sport contou, né, com jogadores com contratos mais longos, atletas da base e contratações, 37 jogadores. Hoje, o número atual é de 21 jogadores no elenco rubro-negro. Isso contando, logicamente, com aqueles que já renovaram o contrato, já confirmaram a renovação, ou que tem um contrato ainda vigente. Ou seja, o Sport quase cai aí pela metade o seu elenco. Vamos atualizar a lista. Já saíram por empréstimo goleiro Adriano, os zagueiros Baraca, Alisson e Nasson, os volantes Lucas André, Pedro Martins e o meia Juan Xavier. Estes jogadores já foram negociados com outros clubes, pertencem ao Sport Clube do Recife, mas aí o Sport libera a folha. Em definitivo, ou seja, deixaram o clube depois da temporada 2024. Alisson Cassiano, Riquelme, Palácios, Felipe, Fabinho, Julian Fernandes, Pedro Vilhena e o Wellington Silva. Estes, o Sport agradeceu os serviços prestados e aí apertou a mão de cada um deles, vida que segue. Permanecem os goleiros Kaique França, Thiago Couto e Jordan, os zagueiros Rafael Thierry, Renzo, Luciano Castan, os laterais de Plácido, Filipinho, Igor Carius e Dalbert, os volantes Luciano, Fábio Matheus e Fabrício Domingues, o meia Titi Ortiz e os atacantes Romarinho, Lene Lobato, Barleta, Gustavo Coutinho e Dieguinho. Nessa lista, eu só falei um jogador da posição de meio campo, né? Meia, Titi Ortiz. Não citei o Lucas Lima. Essa negociação ainda continua. O atleta tem a proposta do Sport para a permanência na próxima temporada. Basta que ele diga sim e assine essa renovação de contrato. Hoje, são 21 jogadores que estão à disposição do treinador Pepa, que renovou o contrato, já está assinado e permanece na Ilha do Retiro no ano que vem. Está dentro da margem que ele quer, mas ele pediu até 10 atletas para serem contratados para a próxima temporada. Então, vamos aguardar. Contando aí com o final feliz de Lucas Lima, o Sport fica na dependência aí para saber para definir quais as posições que vão ser anunciadas. Daí, Vitor, eu me arrisco até a dizer, meia
porque só tem o Titi Ortiz, Lucas Lima ainda não deu resposta, então deve ir atrás de um meia, deve ir atrás também de centroavante, até porque o Zé Roberto está no departamento médico, Gustavo Coutinho ele permanece, mas ele não foi tão bem nessa temporada, inclusive foi a contratação mais cara do Sport este ano, então meia, atacantes, devem ser aí as prioridades do Sport Clube do Recife. Ô Zé, durante a campanha, né, a gente ouviu a história de que o Sport tem que buscar jogadores com o perfil da Série A. E também se falou sobre a possibilidade de explorar melhor o mercado internacional. Eu estou numa expectativa muito grande, Zé, porque essa janela de contratações do Sport, ela é decisiva. Não que o Sport não possa fazer outras janelas ao longo do ano, pode, está previsto. Mas eu acho que essa primeira vai dar um norte do que é jogador de perfil de Série A para os dirigentes do Sport. É isso que eu quero saber, entendeu, Zé? Entendi. Não, na verdade, os analistas de desempenho, eles ajudam nesse sentido aí, em falar de alguns atletas que muitas vezes passam despercebido por aqueles que têm, não é, o aval para contratar. Não é? É importante você saber aonde eles estão, não é? E qual foi a temporada que eles fizeram. Jogador de Série A você tem, não é? Dinheiro você, não é, vai fazer uma folha razoável, que mesmo assim não é uma garantia de permanência. A folha de 9 milhões, por incrível que pareça, não é. Que a gente tá vendo folhas 9 aí... 9 milhões é dinheiro para burro, mas na Série A é pouca coisa. É pouca coisa, é pouca coisa. As folhas salariais que a gente viu de um Grêmio com 14 milhões, a gente viu do Inter com 17, a gente viu um Flamengo com 35, que é acima do normal pelas competições que disputa. Então, a gente sabe que vai ser com muito sacrifício, você vai ter que juntar o útil ao agradável. Se você puder... Não é, já ter uma base, isso aí você já parte, não é, num conceito muito bom, mas a princípio você vai ter que analisar essa questão de trazer estrangeiros, não tenho nada contra, mas não traga excesso de estrangeiros para você não deixar o seu time, não é, estrangeirado, podemos assim falar. Então é importante você, em determinados nas situações, você ter o Fabrício Domingues, não é? É um cara que já mostrou seu potencial, não é? A força que tem. O Juan é outro cara também que mostrou potencial. Então a gente sabe de que aqueles que mostram, não é, todo o seu valor, não é? Eles têm que ser olhados com carinho. E a questão de você, dentro do Brasil, ir buscar jogadores, não é, com características de que o treinador está pedindo, não é outra completamente diferente, porque o mercado ele está ativo, não é? O mercado ele hoje é um empresário trombando no outro para empregar os seus jogadores. Então isso, não é, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o empresário ele emprega um cara que puxa o carro-chefe e depois ele coloca uma porrada de jogadores que vem em volta que às vezes não tem essa mesma qualidade. Então isso realmente é que tem que ser feito com muita dedicação e responsabilidade. Ô Miguel, já que falávamos aqui de dinheiro, vamos falar sobre recuperação judicial, reunião com credores. O Sport teve aprovado o plano de pagamento, é isso? Isso mesmo, Vitor. Inclusive hoje aconteceu agora à tarde, terminou agora há pouco essa reunião com os credores. Seria a segunda chamada. A primeira foi realizada no dia 11, mas por falta de quórum, essa reunião precisou ser adiada. Então hoje, quer dizer, adiou para esta segunda chamada, que também já estava previamente agendada. Então, hoje à tarde, o Sport apresentou o plano de recuperação judicial e pagamento aos credores, que são aqueles que têm direito a receber dinheiro do Sport Clube do Recife, com quem o Sport tem dívida. O Sport reuniu todo mundo, dividido por classes, e eu vou explicar essas classes já, e são 640 credores, Vitor, de todas as classes, trabalhistas, quirografários, eu vou explicar o que é quirografários, microempresas e empresas de pequeno porte. E a maioria aprovou o plano de pagamento do Sport Clube do Recife com um deságio, um desconto, que pode chegar a 80%. O Sport se deu muito bem nessa e deu um passo importante, Vitor, porque dos três da capital, Sport, Náutico e Santa,
o Leão foi o primeiro a apresentar esse cronograma de pagamento e os credores a aprovarem. A partir daí, o que é que vai acontecer? O Sport pega a ata da reunião, pega a aprovação da maioria dos 640 credores e o Sport vai juntar toda a documentação dessa reunião de hoje, esse cronograma que o Leão apresentou, e vai homologar junto ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, que é quem cuida da recuperação judicial. Quando esse cronograma de pagamento for homologado pelo juiz, pelo TJ, o Sport já vai imediatamente a quitar a sua dívida, que ultrapassa a marca de 113 milhões de reais. E tem um detalhe, não fazia parte do plano de RJ, mas o Sport incluiu também o passivo tributário, que não fazia parte, mas também foi negociado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Um exemplo de uma dívida da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Terreno de Marinha, o Laudêmio. O Sport, inclusive no mês de outubro, chegou a ter divulgado por parte do TJ o leilão da sede. E todo mundo ficou surpreso, porque como é que a sede vai a leilão se o clube está em recuperação judicial? Não poderia ter nenhum tipo de leilão, nenhuma cobrança desse tipo. E aí o Sport correu para explicar à Justiça Federal, e aí o débito era federal, que cobrava mais de 5 milhões de reais ao Sport pelo terreno de Marinha, ou seja, o terreno da Ilha do Retiro ser próximo ali ao rio Capibaribe. Só que tem um detalhe, o Sport tem em sua modalidade a categoria de remo, e as instituições, as associações esportivas que têm como categoria de remo, o remo como prática esportiva, fica isenta da cobrança da taxa de Laudêmio, que é o terreno de Marinha. E aí faltou uma consulta da Justiça Federal com a Justiça, o TJ local aqui, a Justiça Estadual, e quando o Sport apresentou a defesa, rapidamente o leilão foi suspenso. Então, só para o ouvinte ter ideia dos débitos que o Sport tem. As classes, Vitor, vou ser breve aqui para não me alongar muito. Trabalhistas, 286 aprovaram, 79,35%. Quiriografários, que significa quiriografários? São aqueles que não têm garantia real ou privilégio especial sobre o patrimônio do devedor. Aquelas empresas ou aquelas pessoas físicas que processaram o Sport Clube do Recife, entraram na justiça e que não têm direito ao patrimônio, tá? Como se tivesse cobrado ali, olha, vamos botar o patrimônio do Sport como calção da dívida. Não, isso não existe. Então, 188 aprovaram, 88,75% e por cabeça, e por dinheiro tivemos aí 93,57% de aprovação. A classe 4 é de empresas de pequeno porte e microempresas, das mais diversas áreas. 166 aprovaram, 83,75%. Então agora o Sport vai correr para homologar na Justiça e vai começar a antecipar esse pagamento, de acordo com esse calendário, antes mesmo de virar SAF, né? Porque todos os clubes estão loucos pela SAF, porque eles colocam como modelo de negócio o pagamento da SAF. Então o Sport está começando a quitar a sua dívida de mais de 113 milhões de reais antes de virar Sociedade Anônima do Futebol. Vai ser muito bom isso para o investidor, né? E pode aumentar o valor que o Sport vai embolsar, né? Que pode investir no próprio patrimônio, ou que pode ser investido diretamente no futebol para render um resultado esportivo mais rápido. Vamos ver qual o modelo que vai ser escolhido pelo Sport.